dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma edição do podcast História do Brasil. E aqui quem fala é Ana Maria, juntamente com Beatriz Borges e Clara Junqueira. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante, a questão militar e a disputa política no Brasil em diferentes contextos, sendo esses o de transição para a República e as eleições de 2018. Para isso, vamos utilizar como material de apoio os seguintes textos: Os Militares e a República, do senador Jarbas Passarinho, e Observatório de Política Externa e da Inserção Internacional do Brasil, por Flávio Rocha de Oliveira, Joana Lorne e Tarcísio Rodrigo de Santana Melo. Mas primeiro, é necessário que você, telespectador, entenda a história, uma vez que o que aconteceu no passado se reflete no futuro. Por isso, iremos iniciar com a instauração da República. Após terem saído vitoriosos da Guerra do Paraguai, os militares ganharam uma importância no cenário internacional, enquanto a monarquia ficou mais enfraquecida. No contexto de 1870, passam a crescer dois movimentos, o abolicionismo e o republicanismo, mas a convenção que realmente gerou o Partido Republicano foi ocorrer só mais tarde, em 1873. Além disso, passa a se instaurar uma desordem social, a qual cabia às ações armadas combater. Inconformados com certas medidas das autoridades monárquicas, muitos militares passaram a assumir posições contrárias a essas. Exigiam um aumento no salário e melhora no sistema de sua carreira, além do direito de expressar opiniões políticas. Com o passar do tempo, essa oposição se intensifica gerando a questão militar, uma sucessão de conflitos entre 1884 e 1887, suscitados pelos embates entre os oficiais do exército brasileiro e a monarquia, que conduziu a uma grave crise política que culminou com o fortalecimento da campanha republicana, que vamos explicar direito a seguir. O estopim desse conflito pode ser considerado as declarações feitas pelo tenente-coronel Sena Madureira. Em 1884, ele é repreendido e exonerado por ter recebido um rebelde de Fortaleza, que impediu o embarque de escravos para a corte. O tenente se abriga no jornal A Federação, positivista e republicano, e passa a escrever anonimamente. Porém, é aí que mora o problema. O ministro passa a se sentir atingido com essas ações, então os militares passam a ser proibidos de interagir com a imprensa, para não alimentar as discussões. No ano de 1885, o coronel Cunha Matos, contente com uma série de ações, faz o mesmo lançando críticas ao ministro, sendo detido provisoriamente. A crise chegava ao seu auge e a insatisfação se alastrava. Marechal Deodoro decide buscar uma solução digna ao governo e à classe militar. Junto ao Visconde de Pelotas e outros signatários, produz-se o Manifesto dos Generais, que expressava inconformidade com o gabinete, uma vez que o Supremo Conselho Militar decidiu que as punições foram injustas, mas o novo ministro da Guerra não se dispôs a anular. Em 1888, as punições são anuladas, caindo os conservadores. Em junho de 1889, Ouro Preto ascende ao poder, mas surgem rumores de que estava tentando enfraquecer o exército. Assim, Ouro Preto é derrubado por Deodoro, que no dia 15 de novembro marcha e aplica o golpe, proclamando a República, acabando com a monarquia. Pois é, Clara. A questão militar no Brasil e a disputa política vem de tempos, mas ela ainda não acabou. Ainda está bastante presente na atualidade, principalmente desde 2019, no qual Jair Bolsonaro, um ex-militar, entrou para a presidência. Estamos vivendo em um momento pandêmico e com uma evidente crise econômica, e durante essa podemos perceber que as Forças Armadas estão ganhando mais participação na administração federal. Desde o ano de 2020, ano do governo Bolsonaro, os militares estão cada vez mais presentes em cargos de primeiro e segundo escalão. Ao mesmo tempo que a participação militar vem se expandindo, o desgaste da imagem da instituição também vem. De fato, Beatriz, os militares tiveram um aumento em impostos estratégicos. Um deles, o Ministério da Saúde, com a efetivação do general Eduardo Pazuello, militar sem nenhuma experiência no setor da saúde, o que abriu espaço durante a pandemia para protocolos em torno do uso da cloroquina, tão caros ao presidente Bolsonaro e que sofriam resistência dos dois ministros anteriores. Pois é, passou a se questionar o fato dos laboratórios estarem desperdiçando milhões de reais do dinheiro público fabricando cloroquina e indo na contramão das recomendações da OMS, que resultou dos militares serem associados a um genocídio na pandemia. Além disso, também foi possível perceber que o envolvimento dos militares no governo perante a floresta amazônica era mais um truque para seguir a mentalidade de cerco. Com o descuido e o desmatamento da floresta,
Começaram a crescer as críticas globais à falta de atuação do governo no quesito das queimadas, tendo como resultado uma ameaça de investidores internacionais de retirar os capitais do Brasil e repreensões públicas por parte de governantes europeus. Exatamente. Devido a esses diversos mais fatores, os integrantes das Forças Armadas brasileiras passaram a se preocupar com o desgaste de suas imagens associadas ao governo Bolsonaro, crescendo o incômodo do Exército perante o uso das Forças Armadas para atividades fora de sua natureza. A imprensa passou a fazer uma série de matérias negativas sobre o envolvimento militar no governo, tanto que, em 2020, tentativas de separação do setor militar e do poder político aconteceram. Chefes militares passaram a ir a público explicitar divergências com o governo Bolsonaro, defendendo a necessidade de uma reforma profunda na estrutura das Forças Armadas, de modo a colocar a fim seu espírito golpista. Realmente, a situação se encontra ainda mais complicada tendo em vista o histórico político brasileiro e a fragilidade da nossa democracia. O Brasil já passou por um preocupante golpe militar em 1964, um período sangrento e tortuoso, de muita opressão, censura e tortura, o qual trouxe danos irreparáveis à nossa sociedade. Atualmente, no ano passado, no conhecido como 7 de setembro bolsonarista, nosso país evidenciou para alguns uma tentativa de ruptura institucional, porém sem apoio suficiente, ou até mesmo uma estratégia eleitoral política a partir do autoritarismo, como se não fosse uma tentativa e sim um ensaio de golpe. A atualidade vem mostrando a problemática do envolvimento militar nas disputas de poder, sendo essa repleta de contradições. Por mais que os dois cenários trazidos sejam afastados historicamente, esses são próximos de acordo com as eventualidades. Em ambos, é possível ver distúrbio que a forte influência das Forças Armadas no poder traz, o que com certeza não é por acaso. Bom, por hoje é só. Esperamos que tenha sido possível aprender e refletir sobre essas questões. Semana que vem estamos de volta com mais um episódio do seu podcast de história preferido. Até mais!